Jovens e velhos santistas, até agora, nada de treinador, nada de reforços. A temporada diferente do Santos, que acabou mais cedo, está atrapalhando, dizem alguns, as definições. Porque tem muito profissional que está só sondando o mercado. O Luiz Castro, por exemplo, que era o plano A do Santos, já tem o Atlético Mineiro de olho, porque demitiu o Milito, né? O Atlético Mineiro pode ir no Luiz Castro, diz que o Atlético Mineiro pode ir até no técnico do Botafogo. Duvido que o técnico do Botafogo saia de lá depois de ter sido campeão. Tem Mundial de Clubes agora, tem o Super Mundial para jogar. Os caras podem ganhar o Campeonato Brasileiro no fim de semana, duvido que ele saia do Botafogo. Mas o Atlético pode ir atrás, tem SAF, tem dinheiro, né? Pode ir atrás de outro treinador. O Luiz Castro foi um nome que o Santos trouxe à luz do mercado, né? Botou em evidência, e agora muita gente abre o olho e fala assim, bom, se o Santos quer, nós também queremos, porque temos até mais dinheiro para isso. Então, assim, aí surgem nomes, né? Lá na Trivela, o Matias Almeida, né? Argentino, que está na Grécia. Cada dia tem uma novidade nesta corrida por um treinador. E o Santos adotou a tática de esperar para ter a melhor alternativa em mãos. Eu até agora não entendo por que o Santos não fechou com o Pedro Caixinha, mas enfim, os dirigentes acham que podem conseguir algo melhor. E por isso, aquela definição que deveria ter acontecido na semana passada, até agora não ocorreu. Então o Santos aguarda por um treinador. Enquanto isso, né, começa a fazer uma limpeza de leve, né, ou pelo menos dá a entender, e algumas readequações no seu elenco, com jogadores que vão ser reaproveitados, outros que devem ser emprestados, negociados. O Messias, por exemplo, já foi confirmada a sua manutenção no Goiás. O Lucas Lima, possibilidade de um acerto mais tranquilo lá para ele ficar no Sport, enfim. Mas outras situações um pouco mais avançadas vão depender muito do treinador. E a minha preocupação é grande nesse sentido, porque o Santos ele parte atrás dos outros times. Vejam que deve se definir, inclusive, os rebaixados do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer o mais breve possível, nesta quinta-feira, inclusive. E aí você olha para a Série A do ano que vem e fica aquela aposta, quais seriam os times com potencial para cair? O Santos não pode bobear, porque além do Santos ainda não ter treinador, ainda não ter reforços de peso, ainda não tem um planejamento definido, só uma viagem para os Estados Unidos e as primeiras partidas do Campeonato Paulista. Há 4 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro que terão uma condição extra, além de já serem muito fortes, eles vão ter uma condição extra, que são os 4 times brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes. Eu vou explicar isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde até às 11 da noite, e o almoço sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde. O telefone, que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto lá no restaurante e também no delivery noturno. Até porque, como eu sempre digo aqui, a Osteria Santos Sabores tem pizza para você levar, mandar, entregar na sua casa no período noturno, tá bom? Conheça um pouco mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E para fechar essa nossa abertura, reforçando o nosso Pix do Canal 10 para que você possa colaborar com o valor que puder. canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Muitas pessoas nas lives me mandam os superchats. Você pode também, né, ao invés de investir no superchat, pode investir lá também, mas pode investir também no nosso Pix, tá bom? No final do vídeo tem mais recados. Eu vou só recapitular antes de falar sobre os times brasileiros que vão participar do Mundial. Dizer o seguinte: o Santos está atrás porque não tem treinador, porque não tem
um trabalho definido e não tem dinheiro como os outros têm. Por isso era importante o Santos não deixar esse mês de dezembro como um estágio para o Galo, né? Uma última tábua de salvação para o Galo se manter no clube o ano que vem. Ou se fecha a questão da permanência dele ou se manda embora de uma vez por todas. Trouxeram um outro profissional que está dando andamento em algumas coisas dentro do clube. O Galo, é bom a gente lembrar, é o profissional que montou o elenco de 2024, que ele defende dizendo que deu certo, mas foi ele que trouxe o Patrick, por exemplo, ele trouxe o Pedrinho, ele trouxe alguns outros jogadores aí, né? Enfim, claro que alguns com a insistência. O Patrick, pelo que me falaram, foi insistência do Carille, né? É bom que se diga, mas ele, como gestor, deveria ter recomendado ao presidente Marcelo Teixeira para não contratar. O que me contaram é que o Carille encheu o saco para contratar o Patrick, mas encheu a paciência. Pediu até dizer chega e disse que com ele ia jogar, né? E o Santos caiu no conto do Carille e trouxe o Patrick. Não estou tirando da responsabilidade do Galo, não, porque tudo no futebol, quando tem gestão, é de cima para baixo, tem hierarquia, né? Se você não tiver números e dados que comprovem que aquilo pode ser um bom negócio, você não faz, né? E deixa o técnico de tromba, ele que se vire para dar chance para a base ou procurar outra alternativa. Mas está na gestão dele, como teve o Morelos, principalmente, que ele foi à Europa e trouxe. Aí ninguém pediu, ele trouxe por conta própria. E a matéria que sai hoje no UOL, do Lucas Mussetti, e até essa bola tinha sido me cantada pelo Marcelo Queiroz, já tem alguns dias, o Marcelo que participou inclusive lá do Live Sport Jovem Pan, ele que é do Comando Alvinegro, disse o seguinte, olha, o Galo ele precisa resolver algumas questões porque ele corre o risco de ser mandado embora. Porque ele tem que dar uma desafetada em certas áreas para ele poder continuar. E aí vem essa matéria do Mussetti, reforçando aquilo que o Marcelo tinha dito, dizendo o seguinte, que foi discutida a saída do Alexandre Galo, o profissional que foi indicado para o Rueda pelo Marcelo Teixeira, essa relação de confiança entre o Rueda, entre o Marcelo Teixeira e o Galo é muito forte, aparentemente, a despeito de tudo que aconteceu nesta temporada. E houve uma reunião, e aí é que a palavra gestão não bate muito bem, né? Teve uma reunião, inclusive, com pessoas que não têm cargos oficiais no clube. Mas diz aqui a matéria, pedido do Marcelo Teixeira ele foi mantido, o Peixe debateu o futuro com vários profissionais em reuniões do Comitê de Gestão após o diagnóstico do Paulo Brax. O Brax chegou em junho e preparou uma espécie de raio-x do clube. Aí já vai ficar uma situação meio complicada, porque se o Brax falou para demitir o Galo e o Galo não vai ser demitido, você está quebrando a cadeia de comando, né? Isso já fica muito aparente quando o Brax assiste os jogos do Santos, debaixo da arquibancada ali, no gol de entrada, ele tinha que estar sentado com o presidente, ele é o CEO do clube, tinha que estar sentado com o presidente lá em cima, mas não, ele fica vendo lá numa salinha, né? Foi até o Maurício Gonçalves que me chamou a atenção para isso. Então, se o teu CEO recomendou a saída de algum profissional e o presidente vai lá e diz que não, então para que você trouxe um CEO? Para quê? Para fazer figura decorativa? Então, assim, vamos ver como vai ficar a relação deles. O Alexandre Galo, portanto, mantido, né? Outro profissional, Guilherme Souza, foi contratado esta semana. Aliás, o Galo é amigo dele, né? E ele está lá fazendo parte administrativa do futebol, organização do dia a dia do CT Repelé. Ou seja, o Galo vai continuar sendo o cara responsável por negociar em nome do Santos contratações, né? E no domingo agora teve uma reunião do futebol com a presença de várias pessoas que não fazem parte oficialmente do departamento, como os tais assessores da presidência, inclusive o tal do GG que brigou com o Galo outro dia lá num vestiário. Esses convidados também geram desconforto, diz aqui a matéria do Lucas Mussetti. Enfim, e aí o presidente bancou o Galo sob pressão, por enquanto ele fica, né? E ele talvez tenha que demonstrar a sua capacidade. Diz aqui a matéria que ele desagrada alguns jogadores e também empresários. O diretor prometeu premiações aos atletas sem aliar com o departamento financeiro e esses pagamentos não foram feitos. Aliás, eu soube também que teve uma briga feia entre departamento financeiro e Galo numa reunião que o presidente Marcelo Teixeira teve que intervir, né, porque a coisa estava num tom elevado.
muito provavelmente por essa questão, eu não tinha chegado nesse ponto da matéria, estou lendo agora, enfim. E outras questões que estão aqui, né, falando do negócio do Lucas Lima, enfim. Então o presidente mantém o Galo. Por que eu estou dizendo isso para encerrar o vídeo? Essa questão preocupante do planejamento do Santos. Porque o Santos entra ainda sem ter condição de ser SAF, né, porque o Marcelo Teixeira acha que não é o momento, ele quer esperar um pouco mais. Me falaram que ele até é a favor, mas não agora, e ele quer tentar do jeito antigo, quando vê que não tem mais jeito, aí ele parte para abrir as portas para a SAF. Vamos aguardar, tomara que não seja tarde demais e que os outros não abram uma distância muito grande. Então o Santos não tem poder de investimento como os demais têm, né? Vai ter que ter muita criatividade, vai ter que ter muita competência e um treinador que seja quase que a espinha dorsal do futebol, né? O time gira em torno do treinador. Sem dinheiro, vai ter que ter essa competência a mais do que os outros. Por quê? Dinheiro. Palmeiras, Botafogo e Flamengo tem muito. Os Palmeiras pela sua estrutura, o Flamengo pela sua estrutura e o Botafogo porque é SAF. Cada um desses três clubes, mais o Fluminense, que está numa situação um pouco mais complicada, irão receber só pela participação na primeira fase do Mundial de Clubes 50 milhões de euros. Não imediatamente, mas eles podem comprometer as finanças dele, fazendo um empréstimo, coisa e tal, e quitar esse dinheiro quando entrar a premiação. Se passar de fase, ainda vai ganhar mais. Então você imagina, 3 dos mais ricos times do futebol brasileiro ainda vão ter na próxima temporada um acréscimo nas suas respectivas receitas por participar do Super Mundial da FIFA de 50 milhões de euros. E o Palmeiras com chances razoáveis de passar, porque pegou um grupo ali que nem é tão complicado assim. O Fluminense talvez passe, o Flamengo acho que passa, o Botafogo tem uma vida um pouco mais difícil. Então assim, os caras têm muito dinheiro e estão ganhando cada vez mais. O Santos não tem perspectiva de dinheiro porque não sabe quando vai abrir o Pacaembu para poder jogar para mais gente. O estádio, a história da Vila Belmiro vai demorar para se resolver, do novo estádio também. O número de sócios não decola, as verbas de patrocínio não mudam. A única chance que o Santos tem, talvez no meio da temporada, é ter o retorno do Neymar. Mas vai precisar de muita competência nesse primeiro momento. Sem dinheiro, sem estádio para fazer grana, sem verba de patrocínio elevada. Mas vai melhorar por conta da cota da TV, não sei o quê. Mas não é suficiente. Então o presidente Marcelo Teixeira tem uma missão. Ser extremamente competente neste momento e perceber se o Galo é realmente o profissional ideal para tocar o futebol do Santos, ao lado de um treinador que a gente ainda não sabe quem é, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.